Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa lição da terça-feira. Nós vamos falar hoje sobre a morte no Novo Testamento. Eu quero que você fique com a gente porque nós vamos falar, para mim, de uma das histórias mais lindas da Bíblia, mais poderosas, que justamente falam sobre a morte, sobre o estado das pessoas na morte. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 11, você já sabe do que a gente vai falar, não é? Enquanto isso, eu gostaria de chamar a atenção a você do nosso novo programa Confissões de Fé, com a Larissa Pross. Ela fez uma primeira entrevista com o pastor Ronaldo de Oliveira, está aqui no canal, coloca lá Confissões de Fé, Ronaldo de Oliveira, e você vai encontrar aqui no nosso canal. Gente, essa entrevista está muito legal, é uma entrevista podcast, uma entrevista longa, ok? É uma entrevista onde o pastor pôde abrir o coração, falou à vontade, a Larissa procurou não interrompê-lo muito, só dando aquelas pinceladas para acompanhar ele na história. Então ficou muito interessante de ver como Deus atuou na vida do pastor Ronaldo de Oliveira, da sua família, naquele momento tão doloroso quando eles foram sequestrados. Então, vale a pena, assista aí no nosso canal Confissões de Fé e o primeiro episódio com Larissa Pross. Ela já preparou vários outros episódios que a gente vai estar editando aí nos próximos dias. E você vai poder acompanhar a história da vida de muitas pessoas que você conhece, muitas da Novo Tempo, muitas que você vê aí na televisão. Você também vai poder acompanhar aqui no nosso canal um pouco a sua história de vida, tá bom? Então vamos lá para a lição de terça-feira. Gente, lição de terça-feira eu escolhi aqui os versículos do Evangelho de João, capítulo 11, porque, amigos, não tem história mais linda, mais profunda, que resuma a questão da morte, do amor, da ressurreição, da salvação, da amizade que a gente pode ter com Jesus do que essa, é a ressurreição de Lázaro. Gente, eu gosto muito de pregar sobre esse assunto, e eu já li muitas vezes histórias, comentários da Ellen White sobre esse momento aqui de João, né? E eu gostaria de chamar a tua atenção então para os versículos que a gente vai ler e depois a gente vai comentar, tá bom? Então vamos começar aqui através do versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Por que Jesus vai falar de sono para os discípulos? Assim, do nada. Alguma intenção ele tinha. Alguma intenção estava com certeza atrás dessa declaração para que nós hoje pudéssemos compreender essa mensagem com relação ao estado do homem na morte. Versículo 12. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Ou seja, está dormindo, não é tão grave, né? Aí, versículo 3. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, está comparando a morte com o sono. Jesus, não é profeta, é Jesus em pessoa, está fazendo um paralelo entre a morte e um sono, ok? Só essa história, só essa declaração de Jesus, só o que vai acontecer no restante da história, mostram que em nenhum momento Jesus deixa qualquer coisa ambígua para falar que a pessoa já está no céu, que está no intermediário, que está olhando por nós, que nada. Ele dorme. Agora, seguindo, ele vai encontrar então a irmã de Lázaro. Versículo 23. Disse Jesus a Marta, né? No versículo 21 a gente sabe que é Marta. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Ah, que bonito, né? Jesus falou: olha, teu irmão vai ressuscitar. Quem sabe é isso que Jesus quer te falar hoje. Se você está triste porque você perdeu alguém. Eu fiquei muito tempo triste porque eu perdi meus dois pais no espaço de 6 meses. Há não muito tempo atrás. Vai completar agora 3 anos, em breve. E é muito duro, muito duro. Muito duro você perder uma pessoa que você ama. Eu nunca tinha sofrido dessa maneira como eu sofri quando eu perdi os meus pais. E sobretudo assim, um tão perto do outro. E que não estava assim tão mal de saúde. Os dois foram assim de surpresa. É muito duro, mas aqui Jesus está dizendo: olha, o seu irmão vai ressuscitar. Então Jesus está dizendo: olha, confia em mim. Se a pessoa se entregou, se ela tinha uns... Sabe, os meus pais não eram adventistas, ok? Mas eram pessoas bastante tementes a Deus. E eu acredito tanto na justiça de Deus, que conhece o coração e tal. Eu tô tão assim calmo com isso, porque eu sei que eu posso confiar na justiça de Deus. E eu tenho grande esperança de reencontrar os meus pais, de viver a vida eterna com eles. Entende? De repente eles não estavam na forma bem certinha do membro da igreja e tal, mas a nossa forma de julgar humana tá muito longe de se equiparar ao julgamento profundo e real de Deus. Então se você perdeu alguém, sabe, Jesus está te dizendo hoje: olha, essa pessoa vai ressuscitar. Então
Não entre em desespero, não se preocupe, confie em Deus, coloque isso nas mãos dele, que tudo vai dar certo no final, tá bom? E ele aqui continua, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Olha só, para Marta, estava claro que ia haver ressurreição. Se a pessoa já está no céu, por que ela falaria de ressurreição, se eles acreditassem já nisso? É porque já no Antigo Testamento e agora entrando aqui no Novo Testamento, né? É claro isso. Não há margem para essa questão de vida após a morte, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, gente, quer explicação mais clara? Olha, a pessoa vai falecer, ok. Mas se ela creu em mim, se ela se entregou, se de alguma maneira o seu coração ela me amava, ela pediu perdão pelos seus pecados, ela me clamou, sabe? Essa pessoa está no sono. Mas eu vou voltar para despertá-la. E quando eu voltar e despertá-la, ela vai ser transformada, os vivos serão arrebatados. Sabe todos os versículos que a gente leu já no primeiro dia, no sábado, né? Então, que lindo ver que tudo se encaixa. Agora, se você coloca no meio disso que a pessoa morre, mas que vai para tal lugar, mas que aí na ressurreição ela vai voltar a morrer de novo, para depois ser ressuscitada, não encaixa. Não entra. Não entra. Então, assim, se as pessoas quiserem encontrar uma história aqui, outra ali, como aquela questão ali de Saul que vai visitar uma médium para falar com Samuel, a gente sabe muito bem que o inimigo pode fazer aquilo de forma muito fácil, né? Imitar a voz e não sei o que, falar e tal. E o resultado da consulta não foi nada positivo, né? O cara saiu de lá mais deprimido do que tudo. Então, quando você mexe com essas coisas, espiritismo, como eu comentei na lição de ontem, olha, a vida só vai para trás. Você só se enrola, aquilo parece areia movediça, como eu falei, né? E agora, quando você tira essas coisas, essas crendices, esses enganos, e que você vê o plano da salvação e como isso vai acontecer mesmo para as pessoas que já faleceram, a gente vê como é bonito, como é interessante, como se encaixa e te dá mais confiança, dá mais fé, mais tranquilidade, mais paz. Eu já acompanhei algumas pessoas que faleceram nos seus últimos instantes e você vê a diferença quando a pessoa confia em Deus, ela conhece, ela sabe e ela tá ali, tá em paz, apesar de tudo, apesar de estar sofrendo, porque ninguém quer morrer, né? Mas saber disso traz tanta paz e eu sempre acho que a gente com o tempo, né? A gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, a gente parece que está se preparando cada vez mais para dizer adeus, para a morte, mas quando a gente tem confiança, quando a gente sabe o que nos espera depois, a gente conhece Jesus Cristo e a sua promessa, eu imagino, eu nunca vivi isso, né? Mas eu imagino que deve ser muito mais reconfortante, tá bom? Então, com essa história de Lázaro no Novo Testamento, saiba que está mais do que claro que existe o sono da morte, ok? Depois vem a ressurreição, ou para a vida eterna, ou para a justiça e a aplicação da justiça, né? E aí as coisas estarão decididas. Mas enquanto isso, as únicas coisas que se manifestam são os poderes demoníacos, que eu te recomendo não se envolver com isso, tá bom? A gente se vê amanhã, a gente continua com o tema, tá bom? Bye, bye.